volta, né? Assim eu espero. Afinal, vocês costumam me enganar, né? E aí, todo mundo de volta? Todo mundo já está me escutando? Vocês foram muito longe, né? Foram na esquina tomar café, não sei. Fui comprar um salgado, tá certo, né? Como sempre. Muito bem. Eu não tô. A minha intenção, tá, gente, não é montar o detalhamento do bloco de 3 estacas inteiro, tá? Eu quero mostrar pelo menos essa maior parte aí que vocês tiveram dificuldade, que era justamente a montagem da forma. Se vocês quiserem que eu dê continuidade a todo o detalhamento, eu até posso fazer isso, tá? Mas não era a minha ideia inicial. Era já começar a mostrar para vocês um pouco do que vocês vão ver aí futuramente. Vamos lá, vou compartilhar minha tela novamente, tá? Já estava compartilhando, é isso? Eu esqueci. Eu estava acertando só o desenho aqui para poder mostrar para vocês. Aí, fui pegando flagra. Imagina se eu estivesse vendo pornô. Vamos lá. Então, para a gente poder resolver o bloco sobre estacas... Sim, eu sou um moço de família. Deixa eu só pegar as dimensões. Pronto. Então, basicamente, a nossa planta de formas do bloco sobre 3 estacas, a gente já fez tudo, tá? Então, a gente definiu quais eram as dimensões, o que eu preciso ter? Justamente um corte, esse corte ele sempre fica posicionado exatamente aqui, ó, sobre a linha das minhas estacas, tá? E aí eu tenho aqui o corte A e o corte B. O que eu preciso indicar em cada corte mesmo, aí, das alturas? Quem é que pode me lembrar? Então, vou ter a altura de embutimento. Então, eu sempre tenho essa altura de embutimento em um dos cortes. E eu tenho também, no outro corte, a minha espessura do concreto magro. Nós vamos ter também essa armadura de pele, tá? Então, basicamente, no bloco de 3 estacas, esse cara já é um pouco diferente. O que a gente costuma fazer? Nesse cara, eu já costumo posicionar as barras da armadura. Ou seja, eu já indico esse posicionamento aqui das barras da armadura, tá? Eu vou dar, então, só a distância do cobrimento, só para a gente ter certeza aqui. Nós tínhamos uma necessidade de ter 52,59 centímetros, tá? Correto, Matheus. Eu sempre coloco a mais esse concreto magro, tá? Ele não compõe a minha forma. O concreto magro ele serve para que eu faça uma regularização da camada. Ou seja, de onde eu vou estar posicionando esse bloco, tá? Se a gente parar para pensar, gente, né,
quem é o espaço disponível que eu tenho para ancoragem aqui? 59 já é o próprio diâmetro da estaca, né? A armadura poderia morrer no próprio diâmetro da estaca. Porque, afinal, se eu preciso de 52,59, a estaca tem 70, e a minha ancoragem ela só inicia na face da estaca, eu já não precisaria nem me preocupar em fazer essas contas aqui, né? Eu vou só jogar 10, 20 centímetros daqui para fora. Para ter essa armadura. E aí eu falei o quê? Eu vou jogar essa armadura 10 centímetros para fora aqui. Então, nós temos exatamente as minhas 5 barras. Então, eu estou mais do que tranquilo para poder fazer a armação desse meu bloco, tá? Claro que a ideia é repetir essas barras. Deixa eu só fazer uma linha a mais aqui. Para eu fazer esse desenho. Essa armadura ela vai ser igual em todas as direções, tá? Então, basta jogar esse cara aqui. E espelhar. Pronto. Eu tenho basicamente a minha armadura de equilíbrio geral, ela detalhada aqui. Então, como eu já conheço o tamanho dessa barra, né? A gente já sabe o tamanho. Eu poderia pegar esse diâmetro da estaca, joguei mais 20 centímetros para cada lado. Eu posso detalhar ela aqui embaixo. Reparem que ela não vai até as faces do bloco, tá? Como eu estou trabalhando com o TQS, eu tenho essa vantagem só de poder estar utilizando, né? Ou seja, o formato, né, dele. Então, nós temos uma barra de 20 centímetros, eu preciso, quanto mesmo vai ser a dobra dela? Ponto de interrogação. 15 é muito pequeno, tá, Alexandre? Uma bitola de 20 milímetros. Então, é 13 vezes a bitola. Então, correto aí, Pedro, a gente vai trabalhar com 30 centímetros de comprimento aqui dessa barra. Tá ok? Então, ficamos aqui com o posicionamento dessa armadura. Eu só vou copiá-la, tá? Para posicionar sobre a cabeça das estacas.
nós temos aqui a armadura principal detalhada. Claro, eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Aqui eu vou utilizar um recurso técnico alternativo. Peraí, eu já te mostro. Deixa eu tentar trancar o meu som aqui, que o meu computador tá ruim. Me mostra o quê? Quem estava falando comigo, gente? Não, professora, que caiu aqui foi sem querer. Eu estava tentando trancar o microfone. Quer que eu bloqueie? Eu posso bloquear ele por aqui. Ou você Já quer me fazer consegui, já. Obrigada. De nada. Não sei quem é você, mas de nada. Ah, eu não decorei, não me lembro. É a Carol, só que tá como Elizabeth. E eu tô te chamando de Elizabeth há todo esse tempo, né? Tá. Bom, é para você ver que eu não decorei nada, né? Mas tudo bem, não tem problema. Carol. Carol, Elizabeth é sua mãe, provavelmente, né? Desculpa. Isso, imagina. Bom. Gente, se o C deu 425, deu 366, isso vai variar só o quê? Do quanto você puxou essa barra para cá. Tem espaço ainda. Não está errado, tá? Foi o que eu falei. O detalhamento ele é muito peculiar, né? No caso do bloco de 3 estacas, esse cara realmente é o mais chato de todos. Eu confiro para vocês aí que o detalhamento realmente é o pior, tá? Para a gente poder estar fazendo para esse tipo de bloco. Então, detalhamos aqui a armadura principal, já temos as posições. Exceção desse cara aqui. Tá? Então, vamos olhar agora. Então, nós fizemos o detalhamento, calculamos o comprimento disponível. Agora, as armaduras auxiliares, elas são muito simples, tá? É realmente um detalhamento muito besta. Então, nós temos aqui uma área... Qual que é essa área de distribuição? É o AS, o meu AS malha, tá? É 1/5 da área de aço esta aqui. Por quê? Na verdade, eu estou pegando a somatória de forças em uma direção. Se a gente pensar nesse bloco, né, lembra que eu fiz aqui o detalhe? Para onde está essa força? Ela está neste sentido. Se eu parar para pensar, olha, tem uma força também que ela está neste sentido. Para que elas se equilibrem, essa porcentagem, eu teria que ter uma força inteira na direção de Y e decompor essa outra força para cá. Então, quando eu faço essa decomposição, na verdade, eu tenho somente esta área, ó, somente esse AS inicial que a gente calculou. Por isso eu faço em X e em Y. Eu não considero a área de aço inclinada. É somente a área de aço que está nesta direção. Tudo bem? Vocês entenderam esse conceito? Por que eu utilizo essa área principal? Ok, já que ninguém me respondeu, eu entendo que vocês entenderam o que eu falei, tá? A partir daí, o 1/5 é 0,20. É o 0,2%, Alexandre. Sim, isso é fórmula. Na verdade, a gente está supondo aí que eu vou ter que segurar pelo menos 20% da minha força. Então, não é que a força da biela ela desce diretamente para a cabeça da estaca. Na verdade, ela vai se distribuir em todo o bloco. Então, eu posiciono essa armadura de forma a suportar
essa solicitação, entendeu? Como eu falei, bloco sobre estacas é tudo um mistério, né? A gente tem noção de mais ou menos como isso funciona. A área de aço de pele é 1/8, agora sim, da somatória de toda a área de aço que eu coloquei nesse meu bloco sobre estacas. Então, 3 vezes essa área de S. Então, é 5,87 centímetros quadrados. A área de aço de suspensão é a mesma coisa. Só que agora eu estou me baseando no NSK. Esse NSK é aquele equivalente lá de cima, tá? De 2.543. Então, esse é o valor do NSK que eu utilizo nesta formulação. Esse 1/8, Stephanie, na verdade, esse cara realmente não tem uma justificativa, tá? Isso é prática de mercado. Tem muita gente que tem utilizado essa somatória, não tem na norma, tá, Matheus? Eu não tenho a norma para armadura de pele. Na verdade, isso é uma prática de mercado. Se vocês pegarem a própria bibliografia que nós temos do assunto, se vocês procurarem a armadura de pele em algumas apostilas, elas vão falar que é uns 15%, tá? Numa área de concreto. Então, tem gente que trabalha com uma viga equivalente em cima da estaca, tem gente que considera 1/8, eu acho mais prático, né? E se o bloco for muito grande, a gente faz o cálculo da variação de temperatura. E aí, através da própria variação de temperatura, eu consigo saber quanto de armadura eu coloco. Tem gente também que utiliza uma parte da norma, em que a norma fala como você pode utilizar uma armadura para limitar a fissuração de uma peça sem que seja necessário você calcular o tal do limite de serviço. Tá? Então, é uma tabelinha que tem na norma, e o pessoal utiliza isso também. Tá? Então, na verdade, não existe um consenso sobre como isso deve ser utilizado. No manual de fundações, depois eu mostro esse livro para vocês, o pessoal cita a utilização de 1/8, tá? A área de aço de suspensão, quando eu calculo a primeira vez, eu estou calculando essa área de aço para o total, tá? Ou seja, para todas as faces, 18,2 centímetros quadrados. Quando eu pego a de face, eu distribuo pelas 3 faces do bloco. Então, deu 6,07. Nesse caso, quem que eu vou adotar como a armadura de malha, tá? Ou seja, essa armadura distribuída? Eu vou adotar a armadura de suspensão. Então, eu vou colocar a armadura de suspensão por face, tanto na direção X, quanto na minha direção Y. Quem que é a armadura de suspensão? É a dobra do final da armadura de distribuição. Tá, Carol? A de suspensão é a armadura total que eu tenho que ter no bloco. Como é que eu distribuo essa armadura? Dividindo pelas faces do bloco ou pelas linhas de estacas que eu tenho. Na verdade, eu tenho 2 formas de poder fazer essa armadura de suspensão. Ou eu vou aumentar os ganchos da armadura de distribuição, ou seja, subir até o topo do bloco, ou eu vou posicionar estribos nas estacas. Essa última opção é praticamente rara, tá? Você nunca vai ver ninguém no Brasil fazendo isso. E se o cara fizer no projeto, eu acho muito difícil que executem na obra, tá? O que o pessoal realmente mais executa é justamente a ponta da armadura de distribuição. Sim, essa armadura de suspensão, Stephanie, ela pode ser usada para um bloco pentagonal também, tá? Na verdade, ela vai ser usada para qualquer tipo de bloco. Exceto para 2 estacas, né? Que 2 estacas é o diferentão da família. Tudo bem, Stephanie? Carol? A Carol já entendeu? Ok. Vamos lá.
Bom, agora, como é que eu posso fazer o detalhamento dessa armadura de pele do meu bloco? Existem duas vertentes, tá? Tem gente que prefere, ó, fazer uma armadura que ela seja exatamente assim, ó. Ou seja, eu quebro as barras desta forma. Essa é uma das opções que a gente tem para poder armar esse bloco. Outra opção seria fazer um único estribo com essas dimensões. O problema do estribo, na minha visão, tá, é que você começa a ter problema para poder fechar esse cara. O que eu quero dizer com fechar? Imagina você falar para o peão na obra que ele tem que dobrar um estribo, virar aqui a 120 graus, virar a 120 graus, você vai chegar lá, o cara vai ter que arrumar isso na marreta, né? Ele vai ter que dobrar o resto, acertar isso na forma com a peça. Então, eu acho mais prático você quebrar em 3. Qual que é o inconveniente de se fazer isso? É que você passa a ter a sobreposição dessas duas armaduras, só, tá? Mas, de resto, ele funciona maravilhosamente bem. Ok? A armadura de distribuição, nesse caso, né, que a gente vai adotar ela igual à armadura de suspensão, ela tem um grande problema para vocês detalharem na mão. Ela é uma armadura que ela é variável. Tá? O que eu quero dizer que ela é variável? Imagina que eu vou traçar uma malha de barras aqui, ó. Cada uma dessas barras vai ter um corte de comprimento diferente. Normalmente, na prática, o que a gente costuma fazer? Você só indica que o comprimento é variável, dá o comprimento total de armadura usado. Tá? E aí eu passo para o cara compra aquilo em barra reta, ele vai lá e corta e vai acertando isso dentro do bloco. Ô Alexandre, eu não entendi a sua pergunta. O que você quis dizer com isso aí? Realmente, é uma armação difícil. Para você fazer isso na mão, Carol, o que você poderia fazer, tá? Você pode imaginar que você vai traçar uma linha aqui. Opa, parei sem querer. Você traçaria uma barra desse jeito. Você vai tirar o cobrimento de cada lado, e aí você vai imaginar de quanto em quanto ela vai estar variando. A mesma coisa que a gente ia fazer aqui, você também sabe aqui. Então, por exemplo, vamos supor que essa minha armadura vai ser a cada 20, tá? Aí você vai ter que fazer mesmo. Então, você vai ter que imaginar quantas barras eu vou colocar aqui, ou seja, daqui até o final do bloco, qual que é o comprimento que eu tenho. Então, a gente já consegue fazer isso com essas dimensões aqui que eu tinha mostrado para vocês. Aqui, ó. Qual que é o comprimento que eu tenho? 42,5, 335, 42,5. Posso tirar esse cobrimento aqui do lado e faço a distribuição de barras. Eu tenho a variação para cá. Então, eu posso dizer que a partir, ó, a primeira, a segunda, a partir da terceira barra, eu vou ter que começar a diminuir. Quanto eu andei, quanto eu tenho para redução. Quanto eu andei, quanto eu tenho. Então, eu tenho cateto adjacente, determino o oposto, subtraio da barra.
cateto adjacente, removo o oposto e subtraio da barra. E aí a gente consegue fazer uma estimativa, tá? Normalmente, no próprio projeto, o pessoal acaba fazendo isso ou no CAD, ou trabalhando aqui com o TQS, que ele já dá até mesmo os comprimentos de corte, tá? Só que o projetista, normalmente, ele evita entregar esse tipo de informação. Por quê? Imagina que eu passei 15 comprimentos de corte, tá? Eles foram lá, cortaram. Aí o cara montou a forma errada do bloco. Ele vai falar que os comprimentos de corte que eu coloquei não bateram. Então começa a ficar aquela briga de... Às vezes eu interpreto isso, apesar de errado, como uma proteção do próprio projetista, né? Porque se o cara errar, ele vai ser obrigado a pagar. Então, como a gente sabe que esse tipo de bloco ele tem uma variação muito grande de dimensões, o pessoal acaba preferindo passar a variável e deixar que eles se acertem em campo, justamente por conta da dificuldade de você montar, tá? Respondi a pergunta, não? Ok. Tudo bem, gente? Então, na verdade, aqui o resto do dimensionamento, né, da determinação das armaduras, ele já é mais fácil. Não vou nem me preocupar aqui, depois eu coloco esse bloco fielmente detalhado aí para vocês. Tem gente que passa o comprimento médio, tá, Alexandre? Dá para fazer isso também. Você pega um comprimento médio e passa. Só que assim, será que vai funcionar? Só Deus sabe, né? Você teria que ter essa certificação. Muito bem. Alguma última dúvida do bloco sobre 3 estacas? Medir uma a uma dá, tá, Alexandre? Só que é um puta de um corno job, né? Vamos lá, eu vou mostrar aqui como é que funciona, tá? Supor que eu quero fazer justamente essa armadura que a gente está comentando. Então, eu quero fazer essa armadura, ela vai ser positiva. Vamos lá. Opa. Então, a minha armadura tem que ser 6,07 centímetros quadrados, tá? Eu tenho disponível para poder posicionar essa armadura 335 mais... Tenho 420, eu tenho 410. 6,05, 6,07 dividido aí... Peraí, não, fiz besteira, desculpa, gente. Como é por face, eu vou pegar este comprimento aqui, eu falei besteira para vocês. 167,5. Por quê? Eu quero ter 6 centímetros quadrados nessa face. Então, eu vou dividir ele por aqui, já que vai estar descendo nesse sentido, né? Ou pelos 250 também, eu posso fazer isso. Por esses 335. Então, nós temos 6,07 dividido por 3,35. Eu tenho que colocar aí aproximadamente 2 centímetros quadrados por metro. Deixa eu pegar a tabela de aço aqui. Vamos lá, 2 centímetros quadrados de área de aço pode ser... Vamos trabalhar com FI de 8 a cada 20, tá?
Então, feed 8, vai dar 15 centímetros de dobra, tá certo. O que eu vou fazer? Para indicar essa armadura, a gente normalmente nós indicamos ela com uma faixa de distribuição, tá? Para não ter que fazer muita coisa. O ângulo da minha faixa, 0 graus. Tá, minha faixa ela inicia aqui e termina aqui. Quem são os elementos de contorno? Né? Pronto, eu sei que eu vou ter mais ou menos essa distribuição de armaduras. Então, eu vou indicar aqui no projeto, ó, que eu tenho 21 N1, feed 8 a cada 20 com comprimento variável. Então, esta é a armadura que eu tenho distribuída nesse sentido. Mesma coisa eu vou fazer para outra direção. E eu vou ter tanto positivo quanto negativo, tá? Seria a minha armadura superior. Então, esse aqui vai ser o meu ferro. E distribuição em X. Vou fazer novamente a minha distribuição. Tem agora a outra faixa. Então, nós temos no outro lado 19 barras. Tá? Por exemplo, com o auxílio de qualquer programinha, como TQS, GRACAD, ProArmar, existe uma série aí de mercado, eu consigo fazer a tabela dessas barras, tá? Olha a quantidade. Cada uma das 19 barras vão ter um comprimento diferente. A possibilidade do cara errar isso em campo é de 100%, tá? Agora tem uma área de aço de pele. Vamos ver quanto a gente pode adotar aqui. Eu tenho de bloco 1,30 m. Então, 1,30 m dividido por 5,87 vai dar 4,5 centímetros quadrados por metro. Volto aqui na tabelinha, procuro. Posso colocar essa minha armadura. Feed 8 a cada 10. Cadê? Alguém me fez uma pergunta.
Vamos lá, pergunta do William Marcelino. Armadura de equilíbrio geral em cima das estacas, é presa no estribo lateral? Normalmente não, tá, William? Se eu tivesse que prender ela no estribo lateral, ela teria que ser variável também. Nota só, eu ia ter que pegar essas barras e puxar até o meu estribo, isso ia travar o meu bloco. Então, normalmente, ela vai ficar armada em cima das armaduras de distribuição. E aí eu consigo fazer amarração ali entre elas, ou até mesmo fazer amarração aproveitando o arranque das estacas, tá? Beleza, William? Esse cara aqui, ele tem um multiplicador de 3 vezes, ou seja, minha armadura acontece 3 vezes. Então, reparem, eu não preciso detalhar a armadura 3 vezes, tá, gente? E eu só coloco as linhas como pontilhadas. Sempre que eu tenho uma barra que ela é repetida, eu posso indicar ela como pontilhado e coloco um multiplicador aqui, ó, para fazer a identificação dessas barras. Deixa eu ver a pergunta do Alexandre. Olha, Alexandre, pode ser que demore alguns anos para você ter problema. Quando você diz assim, na direção errada, é o quê? De repente o cara colocar em diagonal. Explica um pouquinho melhor aí, só para tentar visualizar o problema. Ah, normalmente, o Alexandre, eu sempre coloco as armaduras iguais, tá? Você pode ver que a armadura no final vai dar a mesma, é FI de 20. Desculpa, é FI de 8 a cada 20 centímetros. O cara tem que se virar lá para colocar essa armadura, tá? Professor, cortou bem na hora que o senhor falou aí, normalmente. Eu costumo colocar a armadura sempre igual, nas duas direções. Olha só, é FI de 8 a cada 20, FI de 8 a cada 20. O cara não vai conseguir, por exemplo, errar isso aí. Olha, o Matheus tem algumas fotos que ele pode disponibilizar para vocês. Então, manda lá no grupo para a gente, tá, Matheus? No caso aí das fotos que o Matheus jogou aqui no grupo, tá? Isso aqui são blocos, aparentemente, 4 estacas. 4 estacas, todos. Boa. E está tudo posicionado em cima de estacas estrela, tá? Então, vocês conseguem ver aí essa armadura. Valeu, Osóris, pelas imagens. Deixa eu só terminar de colocar esse cabo aqui. Pronto, então nós temos aqui a armadura de pele com 3 vezes 7 barras. Só um detalhe que eu errei aqui, gente, essa dobra ela vai ser maior, porque essa dobra tem que ser armadura de suspensão, tá? Então ela tem que ir até o topo do bloco. Então eu vou jogar aqui 130 centímetros em cada ponta. Essas armaduras, então, ó, são as minhas armaduras de suspensão. É justamente essa ponta aqui, ó. Ok?
E aí o resto seria só agora, como é que disse o conscrito, TGV, né? Como é que era, Geraldo? TVG. TVG? É toque de... Como é que era? Toque de vivacidade e graça. Exatamente. Agora é só aplicar o toque de vivacidade e graça, ou seja, colocar os pingados, essas coisas a mais agora para fazer. Mas, em suma, isso aqui é o detalhamento final do meu bloco sobre estacas, tá, gente? Se vocês quiserem que eu coloque mais alguma informação aí no texto, que vocês precisem ou achem interessante, vocês podem me pedir que eu faça isso aqui, tá? O silêncio governa, então eu vou passar agora para a introdução das fundações superficiais. Tudo bem? Hoje eu encerro o assunto de bloco sobre estacas. Eu vou deixar mais 2 exercícios do capeta para vocês, tá? E se vocês tiverem dúvidas aí ao longo do caminho, vocês podem me procurar, né? Eu só acertei aquele tempo com vocês de terça e quinta-feira, porque segunda e sexta eu dou aula, quarta-feira eu estou fazendo a pós também em AD, né? E durante o dia eu estou aí no escritório. Teve bastante gente que mandou mensagem, eu tentei responder ao máximo possível, né? Ou seja, o cara mandava, eu tentava responder o mais rápido possível. Até o Geraldo que me mandou mensagem lá no Ava, tá? Eu respondi para ele, não sei se você chegou